Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler do primeiro verso até o verso 27. Diz assim a palavra: Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e ainda assim vais voltar para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: Sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Meus irmãos, a morte é um pesadelo. A morte é um pesadelo. A morte mexe conosco. A morte é muito difícil de ser enfrentada e elaborada, conquanto seja ela o destino inevitável de todos nós. Isso é muito interessante, porque todos nós sabemos desde sempre que essa hora chegará, para todos, sem exceção. Mas, por alguma razão que eu acredito ser o nosso anseio de vida, esta vida que foi marcada no paraíso, quando do pecado, da entrada do pecado no mundo, por causa desse anseio de vida, nunca estamos prontos. E nunca aceitamos tranquilamente. E nunca nos vemos assim preparados para lidar com isso. Interessante que eu vivi o dia de ontem à luz desse texto que está no meu coração desde quinta-feira, quando eu decidi utilizá-lo como base dessa reflexão. Inclusive, questionei o Senhor a respeito dos seus propósitos em relação a tudo isso. Porque desde quinta eu medito no texto que fala de morte e ressurreição. E no sábado lido com 2 mortes de um irmão tão querido, companheiro meu de ministério, de caminhada, de todos nós. Senhor, o Senhor precisa falar comigo. Eu preciso entender o que é que o Senhor quer. E somente hoje pela manhã, no clima
de todas essas lágrimas e de toda essa situação, o Senhor ministrou ao meu coração os pontos que eu deveria propor à igreja nessa mensagem. Porque a história de Jesus com Lázaro é uma história muito interessante. Na verdade, de Lázaro e de suas irmãs, Jesus era amigo íntimo, vivia na casa deles. Alguns estudiosos acreditam que a casa de Lázaro, Marta e Maria, era uma espécie de base que Jesus utilizava sempre que as coisas ficavam feias em Jerusalém, porque Betânia era muito próxima de Jerusalém. Em Jerusalém, Jesus passou por maus bocados. E a sensação que esses estudiosos têm é que sempre que Jesus se via ameaçado em Jerusalém, ele escapava para Betânia, onde ele podia refugiar-se na casa dos seus amigos, Lázaro, Marta e Maria. Só que Jesus não podia ficar ali. Ele estava sempre viajando, pregando, ministrando. E não era fácil saber onde ele estaria, com quem ele estaria. De modo que, quando Lázaro adoeceu, deve ter sido difícil para Marta e Maria decidirem o que fazer. Jesus não estava na região. Jesus depois foi encontrado em Jerusalém. E eu imagino que Marta e Maria, como boas irmãs e também como boas mulheres, devem ter tentado de tudo antes de pensar em incomodar o mestre. Porque há um momento na vida em que as mães, as irmãs, as esposas ministram os seus próprios recursos a quem está por perto sofrendo antes de recorrer ao médico ou a quem quer que seja. E eu imagino que no contexto em que essas duas viviam, elas tentaram de tudo antes de dizer não tem mais jeito, não tem solução. Alguém, por favor, descubra onde Jesus está e chame-o para vir até aqui. Alguém conseguiu encontrar Jesus, o que não era fácil. E veja, a boa notícia é que ele estava em Jerusalém, muito perto de Betânia. Lázaro estava doente, seu estado deve ter piorado muito para as mulheres quererem chamar Jesus, mas a boa notícia era que Jesus estava em Jerusalém, que ficava pertíssimo de Betânia. Em 2 horas ele chegaria. Irmãos, Jesus chega, Lázaro já está enterrado há 4 dias. Que amigo esquisito esse. Amigo da onça. Quando precisou, a nossa casa estava de portas abertas, mas quando nós precisamos, nem sequer mandou notícia. O texto diz que, depois de ter ouvido que Lázaro, seu amigo, estava doente, ficou mais 2 dias onde estava, não se mexeu. E quando decidiu mover-se, decidiu ir para a Judéia. Seus discípulos entraram em crise. Ele acabou de receber a notícia de que o amigo está doente. Ao invés de ir para onde o amigo está, fica e depois decide ir para onde estavam pensando em matar a ele. João, Pedro, eu fico imaginando Pedro dizendo assim, João, vem cá. Eu sei que ele é o mestre, nós somos os discípulos, mas nós precisamos conversar com ele. Ele surtou. O homem não está batendo bem. Com todo respeito, ele é o Senhor, nós somos os servos, mas alguma coisa está muito errada. É possível que Jesus tenha demorado quase 1 semana para chegar de Jerusalém a Betânia. A viagem mais longa da história da humanidade. A mais demorada. Porque ele só precisaria de 2 horas. Eu ontem não entendi muita coisa. Eu confesso que ontem eu tive uma pequena crise de fé que foi além do fato de saber que 2 pessoas da mesma família morreram no mesmo dia. Porque eu tive convicção de ouvir a voz de Deus num determinado momento, uma determinada circunstância que no final não se confirmou. E o meu dia ontem foi daqueles que viram a alma da gente de cabeça para baixo. Não só pela tristeza, mas porque de repente a gente quer entender o que Deus está fazendo e simplesmente não consegue. Não consegue. O sofrimento tem essa capacidade extraordinária de mexer com as nossas convicções, de embaralhar o que nós achamos que sabemos e de nos reduzir a coisa nenhuma. O mais intelectual, o mais capacitado, o mais estudado diante de certos dramas da vida descobre que não é ninguém. E ontem eu vivi um pouco essa crise de ver-me ninguém, nada, e de ainda achar que ouvi coisas que não ouvi. E de ter que responder perguntas para as quais eu não tenho uma única resposta. Eu tenho certeza que todos nós já vivemos dias assim. Você já os viveu. Por lutas suas, por lutas de outros.
O Senhor falou comigo hoje pela manhã e me diz 3 coisas que eu quero compartilhar com você. O Senhor sabe que eu sou presbiteriano, sempre me diz 3 coisas. Ele sabe que a 4ª eu já não pego mais. E com 2 eu fico ansioso. Primeiro, o Senhor me disse nessa manhã: você precisa saber que tudo que eu faço por amor. O texto que nós lemos diz que Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. O evangelista confirma esta verdade 2 vezes nesse texto. E quando Jesus finalmente chega diante do túmulo de Lázaro, dias depois, e chora diante do túmulo de Lázaro, os judeus que ali estavam dizem assim: vede o quanto o amava. Jesus amava essa família. E Jesus ama cada um de nós com um amor imensurável, que foi absolutamente comprovado naquela cruz, quando a sua vida foi entregue pelos nossos pecados. E é importante que eu e você saibamos que Deus nos ama, mesmo quando Ele parece indiferente a nós. Porque Jesus pareceu indiferente a Lázaro. Quando alguém que nós amamos está passando por uma situação difícil, nós deixamos tudo o que estamos fazendo. Quando eu recebi a ligação da morte do meu pai, tudo que eu tinha planejado para o feriado, de passeio, de encontrar amigos, de pregar em outros lugares, até um casamento que eu faria no sábado, eu cancelei. Porque a minha família estava vivendo um drama e eu queria estar com a minha família. Não podia fazer mais nada pelo meu pai. Mas os que eu amava estavam sofrendo e eu sofria com eles. A gente deixa tudo. Ontem eu tinha voltado de Marilândia do Sul, tinha comido alguma coisa, eu recebi o telefonema de novo. Cristiane, vamos para o carro, vamos voltar para lá. Nós temos que estar junto agora. Porque quando as pessoas que nos são caras sofrem, nós não fazemos de qualquer outra obrigação, compromisso, ou desejo, ou ansiedade, ou o que quer que seja, motivo para não atender a pessoa que a gente ama. Você sabe disso porque você é assim. Se uma pessoa da sua família, do seu círculo de amizade, está passando por uma crise, você sai de casa no meio da madrugada. Você pede licença no trabalho. Você vai. Mas Jesus não. Jesus fingiu que não era com ele. Ficou 2 dias. E quando chegou, ele já estava morto há 4. O texto tem uma insinuação muito interessante que diz o seguinte: quando Jesus chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias e muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria. Quase que dizendo o seguinte: os judeus de quem os evangelhos falam tão mal estavam lá para consolar Marta e Maria, mas Jesus não. Apareceu todo mundo, menos ele. Até quem não gostava de ninguém estava lá. Porque velório tem uma coisa interessante, né? Tem gente que entra só por entrar. Vai por ir. Gosta, eu não sei, gosta. Quando a gente faz velório na igreja, sempre entra um curioso. Vem até o caixão, olha. Faz às vezes algum sinal religioso. Aí vai cumprimentar os parentes. Cumprimenta o pastor. Você é da família? Não. É amigo? Não. Conhece o morto? Não. Veio fazer o que aqui? Não, eu gosto. Eu gosto de vir em velório. Estava todo mundo lá, todo mundo. Menos Jesus, que estava em Jerusalém. Era só 2 horas de caminhada. Mas veja, por mais incompreensível que a atitude de Jesus seja, o texto quer que nós saibamos que ele amava Lázaro, Marta e Maria. Ele amava. Porque isso nos ajuda a passar pelos momentos em que nós não compreendemos por que Deus demora tanto. Por que ele parece não nos ouvir? Por que ele parece não nos atender? Nós temos que lembrar nesses momentos que ele nos ama muito. Eu tenho que me lembrar nos meus momentos ruins que Jesus me ama. E que a prova desse amor não é o fato dele me socorrer na hora difícil, mas é sobretudo o fato dele ter dado a sua vida por mim. Às vezes isso não fica claro para nós. A gente acha que amor é atendimento e solução. Mas o amor de Deus pode não dar atendimento e não trazer solução. E todos nós já vivemos isso em algum momento da nossa vida. O Senhor permitiu que o nosso ente querido falecesse. O Senhor permitiu que a porta de emprego se fechasse.
O Senhor permitiu uma crise financeira sem precedentes. O Senhor permitiu uma doença que machucou muito o corpo e a alma. O Senhor permitiu o fim de um casamento. E a gente pergunta, por quê, Senhor? E a gente se sente tão só. E a gente sente que não vale nada. Mas a palavra diz, não duvide do amor de Deus. Você pode não compreender agora. Jesus disse essas palavras para Pedro no lava-pés. Pedro, o que eu faço agora você não compreende, mas vai compreender. Agora apenas confie, creia, saiba que Deus ama você. Não porque Ele está fazendo o que você gostaria que Ele fizesse, não porque Ele está atendendo a sua necessidade, não porque de repente Ele está agindo como você gostaria que Ele agisse, mas porque Ele entregou o Filho dEle para morrer na cruz no seu lugar. Deus amou o mundo de tal maneira que fez com que o mundo nunca mais sofresse. Não, não foi isso. Deus amou o mundo de tal maneira que nunca mais no mundo ninguém passou por dificuldade. Não, não é isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Marcelo, foi o que o Espírito falou comigo hoje de manhã. Tudo que eu faço por amor. Essa é a primeira lição. Segunda ministração de Deus ao meu coração nessa manhã foi: tudo que eu faço com um propósito. E o propósito por excelência é glorificar a Deus. Glorificar o nome do Senhor. Não há maior propósito do que esse para a vida humana. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1 que Deus nos criou para o louvor da sua glória. E Jesus diz isso para os discípulos. Jesus diz, esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Veja, ela redundou em morte. Além de tudo, os discípulos entraram em crise sobre a veracidade de Jesus. Primeiro, Jesus diz que essa enfermidade não é para a morte. Depois ele diz que Lázaro está dormindo e que ele vai acordá-lo. E depois ele diz que Lázaro morreu. E quando eles chegam, Lázaro está morto há 4 dias. Há 10 anos, eu escrevi um livro que eu não publiquei. Ele se chama O Triunfo da Vida e é um e-book que você pode acessar pela minha página da internet. Você vai encontrar esse e-book chamado O Triunfo da Vida. Eu faço uma análise de todo o capítulo 11 do Evangelho de João, esse episódio da ressurreição de Lázaro, dentro do contexto do Evangelho de João, que é um evangelho a respeito da vida. O termo vida aparece dezenas de vezes no Evangelho de João, ou sozinho, ou ligado à expressão vida eterna. É uma chave de interpretação, é um eixo semântico do Evangelho de João. Nesse livro, eu descobri algo muito interessante que eu coloco à disposição do leitor. Nesse período, principalmente na periferia de Jerusalém, nas pequenas cidades e vilarejos, os judeus que não eram de tradição propriamente cultural, religiosa do Antigo Testamento, mas que já haviam sido influenciados pelas religiões pagãs da circunvizinhança, desenvolveram uma superstição que dizia o seguinte: quando uma pessoa morre, o espírito dela ronda o corpo por até 3 dias, para ver se encontra a oportunidade de voltar. No 4º dia ele vai embora e não volta mais. Que dia Jesus deixa para chegar? No 4º dia. Para você descobrir que não há superstição, ou luta, ou tragédia, ou tempo decorrido desde a desgraça que possam impedir aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. 4º dia. Mais do que o seu bem-estar está em questão quando Deus age a sua glória. Irmãos, eu sei que nós não gostamos do que eu vou dizer agora. Eu também não gosto. Mas eu tenho que dizer, eu e você não somos o centro do universo. Desculpe dizer isso para você. Eu sei que você acordou hoje de manhã achando isso. Olhou no espelho, pôs uma roupa bonita. Hoje a minha mulher disse assim, você está lindo. E eu me senti o centro do universo hoje de manhã. Não sou. Você também não é. Por mais importante que você tenha se tornado, por mais dinheiro que você tenha conseguido acumular, por mais influência social que você tenha, eu sinto dizer que você não é o centro do universo.
E que Deus não fez o mundo como a gente às vezes gosta de cantar, porque as nossas músicas, até evangélicas, às vezes são desastrosas. Ele não fez o mundo pensando em você. Quando Deus te desenhou, Ele não estava namorando. Se Ele bebesse, eu poderia dizer que Ele estava de fogo. Mas namorando, não. Eu e você não somos o centro de tudo. Nossos problemas não são os maiores problemas do mundo. E atender-nos não é uma prioridade. Na verdade, o agir de Deus, e sobretudo na história de Lázaro, tem como propósito final glorificar a Deus. E se o inimigo tem conseguido estabelecer barreiras, dificuldades, superstições, crises, desentendimentos, ou o que quer que ele consiga estabelecer para diminuir a glória de Deus, ou ofuscar os nossos olhos, a nossa visão, a nossa vista, para que não a reconheçamos, Jesus vai usar tudo isso para evidenciar essa glória. Então Lázaro dorme e eu vou para acordá-lo, mas eu não vou no tempo em que se espera que eu vá. Eu vou no dia exato que fará com que a glória de Deus seja percebida de modo ainda mais contundente. Você gostaria muito que o Senhor restaurasse seu casamento antes dele acabar. Se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido. Nós, seres humanos, queremos salvar as coisas antes de as perdermos. Mas para revelar a glória de Deus, Deus muitas vezes salva aquilo que nós gostamos tanto depois que se perdem. E é tão difícil lidar com isso. 4 dias, quando todo mundo disse, agora não tem mais jeito, até o mais pagão dentre os judeus, Jesus apareceu. Porque olha na minha direção, sempre tem jeito. Para Deus, nada é impossível. Entregue, descanse, chore a sua dor, mas não se desespere. Porque Deus ainda há de glorificar o nome dele na sua vida, na sua história. Você queria muito que Deus alcançasse o seu filho antes de ele enveredar por esse caminho tão terrível que ele enveredou. Mas se Deus tiver motivos relacionados à sua glória para permitir que seu filho vá por esse caminho, ore muito, chore muito, mas entregue tudo e descanse o máximo que você puder. Deus vai reverter a vida e a história do seu filho em testemunho da sua glória. Porque Deus é glorificado quando age para não permitir que um filho nosso vá por um caminho ruim, mas é glorificado, às vezes até mais, quando tira os nossos filhos de um poço de lama e perdição. Eu não sei como Deus quer que o nome dele seja honrado. O que eu sei é que aquele dia em que eu morri para mim mesmo, na cruz, eu disse, seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus entendia que Deus poderia passar o cálice da morte dele, mas sabia também que Deus glorificaria o seu próprio nome, fazendo-o tomar aquele cálice todo. Eu sei que é uma mensagem que a gente não gosta, mas ela é bíblica. Terceiro, eu vou terminar. Terceira lição, terceira ministração que o Senhor falou comigo nessa manhã. Tudo que eu faço para aumentar a sua fé. Muito interessante isso. Porque eu achei que a minha fé estava diminuindo. As crises, diminuem minha fé. Jesus disse para os discípulos, nosso amigo Lázaro está morto, mas eu me alegro que não estivesse lá. Pelo bem de vocês, eu me alegro não estar lá, para que vocês creiam. E quando Jesus chega diante do túmulo e é recebido por Marta, e Marta diz, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Jesus diz, eu vim para ressuscitá-lo, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Marta, você crê nisso? Se Deus agisse de forma proléptica, ou seja, por antecipação, na nossa vida, nós não precisaríamos de fé nenhuma. Se você criar o seu filho numa redoma, ele não precisa quase de educação. Ele não precisa de não, onde também não há sim. Se o seu filho for criado numa redoma de vidro, numa bolha, você nunca precisará dizer para ele não colocar o dedo na tomada, nem não andar com más companhias. Se você se antecipar ao seu filho em tudo, você, na verdade, acaba com a vida dele. Ele deixa de viver.
É preciso educar, é preciso frustrar, é preciso permitir que um filho passe pela luta. E às vezes a resolva sozinho. Um dia eu subi numa árvore tão alto, tão alto, tão alto, e fiz uma maluquice de pular de um galho para o outro e eu não conseguia descer. Eu não tive dúvidas, falei, chamem meu pai porque lá em casa tem uma escada. Meu pai chegou, olhou e disse assim, não, nada de escada, pode descer. Eu falei, não pai, não dá. Ele falou, dá, se você subiu, você desce. Até porque, para descer, todo anjo ajuda, porque meu pai era evangélico. Pode pular daí, filho. Eu fiquei tão bravo com ele, muito magoado. Meu pai quer que eu morra. No final eu desci. E tô aqui. E os pais às vezes precisam dizer não para nós. Isso é um exemplo bobo, mas tem tanta coisa séria que você vive com seus filhos. O fato é que a gente aprende a crer nas lutas, nas perdas. Porque a nossa fé não está baseada em circunstâncias favoráveis. Nós não andamos por vista. Amém, irmãos? Nós não andamos por vista. A pergunta que Jesus fez para Marta ecoa para nós hoje. Você crê nisso? Você crê nisso? Porque se você não crê, não adianta pensar em soluções para o problema. Porque o problema definitivo, ninguém vencerá, exceto pela ressurreição final. Veja, Lázaro ressurgiu para morrer na sequência outra vez. Nenhuma solução aqui é definitiva. Você é curado de uma doença hoje para ter outra amanhã. Você resolve uma crise no casamento hoje para viver outra na sequência. Você tem um problema profissional que Deus abençoa hoje e amanhã ele está posto de outra forma por outras pessoas. Não é a nossa casa permanente esse mundo, irmãos. Por isso que Marta respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. É nisso que eu creio. O resto é consequência. Vamos fechar os olhos para a gente orar? Deus amado, Pai Celeste, nós louvamos o Teu nome nesta hora, porque o Senhor falou ao nosso coração. Cremos que a Tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela chega ao fundo do nosso coração, discerne as intenções do nosso coração e traz cura para a nossa alma. Que esta palavra encontre lugar em nós, que as nossas vidas não sejam mais as mesmas, que comecemos a colocar em prática aquilo que temos aprendido de Ti, que o Teu Espírito nos ajude. A Tua palavra nos diz que o Teu Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, e nós precisamos do Teu Espírito para não tropeçarmos, e para quando tropeçarmos, levantarmos e seguirmos em frente, no poder do Teu amor. Aplica mesmo esta palavra ao nosso coração e dá-nos a graça de vivermos uma vida que glorifique o Teu nome. É a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém.